Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Hoje, nessa terça-feira, nós estamos aqui com a presença do vereador Rodrigo Guedes. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado, Letícia. É uma honra. Olha, o vereador já esteve aqui conosco em outros momentos. No início do ano, em meio a toda aquela polêmica, né, que nós tivemos em relação à Prefeitura de Manaus, ao prefeito Davi Almeida em relação à viagem do Caribe, toda uma situação que estava se dando aos empréstimos, o senhor esteve aqui, conversou um pouco conosco. Nós, de primeiro plano, queremos saber como é que está na Câmara Municipal de Manaus, queremos saber como é que estão as suas ações, né, os seus projetos de lei, também em relação aí às suas fiscalizações. Você é um vereador que se apresenta de uma forma muito atuante em relação à fiscalização. Nós queremos saber como é que está esse andamento. Olha só, Letícia, a Câmara, ela basicamente continua bem parecida, né? Só que eu acho que a gente melhorou um pouco, né? Tem um pouco mais de vereadores agora que não estão alinhados, digamos assim, automaticamente ao prefeito, à base, cobram, votam contra quando precisa ali, necessita. Antes a gente tinha 3, né? Era, digamos assim, as votações 37-3. Sim. Só que sempre tem vereador que falta, né? Sim. Então era 29-3, né? Já chegou a ser assim no passado. Hoje a gente consegue volta e meia 11, 12, 10 votos. Eu fiz hoje um vídeo, inclusive, de que para derrubar a reforma da Previdência do prefeito Davi Almeida só falta um voto, né? Nós já temos 12 declarados. A gente conseguir mais um, a gente derruba. Então, assim, a Câmara, eu acho que já foi pior. A Câmara tem figuras ali muito folclóricas, né? E isso acaba prejudicando muito a imagem da Câmara e também a esses projetos inúteis. Dia do não sei o quê, dia do não sei o que lá, muita homenagem, né? Só que eu acho que melhorou em relação ao passado, já foi pior. Antes era só 3 vereadores, hoje a gente tem um pouquinho mais de vereador que cobra, que denuncia, isso eu acho positivo. Vereador Rodrigo Guedes, aqui no debate político, nós sempre falamos que o debate ele trabalha de uma forma muito educacional. Então, às vezes, a população vê algumas notícias, vê algumas informações, não entende o que está acontecendo. Isso. Não tem pessoa melhor para explicar do que você, né? Em relação à reforma da Previdência. O que está acontecendo? Por que ela é tão problemática? Por que os vereadores estão tentando derrubar? Nos explica um pouco. Olha, primeiro, essa pergunta é fundamental. Eu não estou, digamos assim, advogando pela derrubada da reforma por ser contra o prefeito ou por ser oposição, nada disso. E eu nem sou negacionista, tá? Ou daquele que faz demagogia, né? Aquele populista, hipócrita. Às vezes tem ações que são, sim, necessárias. Projetos, propostas que são necessárias. Poderia até haver alguma reforma da Previdência, sabe? De fato, as coisas mudam. Antes, a expectativa de vida era muito menor. Aumentou. Mas, olha só, você, mulher, por exemplo, imagina, aumentar 7 anos da idade mínima para as mulheres e 5 anos para os homens. Sim. Saindo ali de 55 anos para as mulheres para 62 e dos homens de 60 para 65. E aí diminui o salário do aposentado, o provento. Antes ela era pelo salário final. Agora é uma média salarial, né? Um cálculo de média salarial. E aí outras questões também são diretamente afetados. Tempo de contribuição. Então, se fosse algo mais razoável, sabe, uma reforma que ela fosse mais paulatina, digamos assim, não tão dramática, drástica para os servidores, até eu poderia apoiar. Vou dar um exemplo aqui. Fosse 2 anos a mais para as mulheres, sei lá, tô chutando, tá? Sim. 3 anos para os homens. Mas conversado com os servidores. Sim. Lá na prefeitura, né? Antes de vir um projeto para a Câmara. Audiência pública. Lá dentro, reunião com os sindicatos, com as associações, movimentos, e de forma que eles, olha, não, aqui está algo aceitável. Por exemplo, não impactasse tanto nos proventos pós-aposentadoria, né? Ou só valesse para os servidores que fossem entrar agora no serviço público.
já que nós vivemos sim uma mudança geracional. Hoje o Brasil já tem mais idosos do que jovens, né? Nós temos mais de 33 milhões de idosos e a tendência é aumentar. E obviamente que quanto mais as pessoas vivem, mais as pessoas vão receber uma aposentadoria. Tem impacto? Tem. Tanto que o governo federal fez. Sim. A reforma também. Agora, dessa forma tão dramática assim, tão brusca, aí não é justo, né? Porque imagina, uma professora, né, que a gente sempre cita o exemplo, 7 anos a mais ali na sala de aula, É muito um significativo. monte de curumim, né, Sim. com todo o estresse, o cansaço, é muito significativo. Se fosse algo mais razoável, poderia sim ser aprovado, mas dessa forma não vejo razoabilidade, não vejo proporcionalidade, e aí eu vou, com certeza, votar contra. Olha, vereador, em relação também à questão dos empréstimos, desde o início do ano, está tendo bastante polêmica em relação aos empréstimos realizados pela Prefeitura de Manaus. E nós averiguamos aqui que você ingressou com ação no TCE e no Tribunal de Justiça para cancelar o empréstimo aprovado para a Prefeitura de Manaus, onde você alegava inconstitucionalidade. Isso. Em relação a isso, qual a inconstitucionalidade que você averiguou? A inconstitucionalidade é porque ele não disse no pedido de empréstimo qual a instituição que ele pretende pedir. Entendi. Então, assim, isso, até para a gente votar lá na Câmara, a gente precisa saber. Porque, ok, que teoricamente, o prefeito pode, não estou falando Davi, mas ele tenderia, uma tendência de um prefeito buscar uma operação de crédito, que é um empréstimo, melhor para a prefeitura, com menos juros, menos correção monetária e tudo mais, né? A melhor oferta possível. Só que se ele não fizer, se ele, ao invés de pegar uma oferta que seja mais adequada para a prefeitura financeiramente falando, ele pegar uma pior. Sim. Então a gente votou no escuro, a gente votou sem saber. Eu votei contra, lógico, mas a gente votou sem saber. E a lei, tanto a lei orgânica do município de Manaus quanto o regimento interno, exigem que se diga qual a instituição que se pretende fazer a operação de crédito. Banco do Brasil, Bradesco, o BASA, qualquer banco que já esteja ali especificado com uma conversa anterior. Porque quando eles vão pedir o empréstimo, eles já conversaram antes, não é assim no escuro não, tá? Entendi. Em relação também, agora você falou sobre a questão da transparência, a Prefeitura de Manaus ela já é recorrente em relação a essas polêmicas de transparência, falta de transparência. E a última que nós tivemos foi em relação ao Som Manaus. A todos que estão aqui nos acompanhando, nós do Convergente também apoiamos cultura. Entendemos a cultura como um fator importante socialmente, né? Muitas pessoas hoje em dia não têm acesso a shows, a partes educacionais, sociais. Então, todo tipo de cultura é importante esse momento. Porém, nós sabemos que tudo tem custo. Então, foram ali artistas renomados, socialmente conhecidos, né? E nós não tivemos ainda, ao total, realmente de uma forma muito plena, quanto foi gasto, quanto foi investido pela Prefeitura de Manaus em relação a esse investimento. Como é que está tramitando isso na Câmara Municipal? Olha, eu apresentei um requerimento para a prefeitura apresentar os gastos do Sol Manaus 2025, né? E foi rejeitado pelos vereadores, e o vereador Coronel Rosses entrou com uma ação judicial, a justiça determinou que a prefeitura apresente esses gastos. E se ela se recusa, a prefeitura, lógico, através do prefeito, essa decisão com certeza é dele, não é uma decisão de secretário. Isso aí com certeza eles consultam ele, né? Porque qual secretário que vai decidir isso da sua cabeça só para queimar, digamos assim, um prefeito, né? Eu não acredito que alguém teria coragem de fazer isso, né? Então a decisão é do prefeito, deixando claro, não precisa ouvir ele falar ou ele escrever para a gente saber isso. E se eles não apresentam, é porque tem coisa errada. Porque o ditado é muito claro, né? Quem não deve não teme. E eles temem. Então, nos anos anteriores, eles não apresentaram também. Inclusive o vereador, o vice-líder do prefeito, Raulzinho, ele disse que estava ali no portal da transparência e eu desafiei ele a me mostrar.
Eu fiz o desafio. Se ele me mostrasse no portal da transparência esses gastos, o valor dos cachês e outros gastos, eu renunciava o meu mandato. E se não tivesse, se ele topava renunciar o dele. E aí, logicamente, que ele não topou, né? Porque ele ia perder o mandato, se ele tivesse palavra. Que não tá no portal da transparência. Então, o próprio presidente da Câmara, Davi Reis, ele interveio ali para justamente não... Fazer igual a situação. Exatamente. Para não entrar ali na aposta, digamos assim. Lógico que eu não queria que ele perdesse o mandato, né? Isso quem tem que julgar é o povo. Mas era uma forma de deixar claro que não está no portal da transparência. Você é vereador, mas também é cidadão, acompanha todas as problemáticas que nós vivemos hoje em dia. Aqui os nossos telespectadores sempre trazem demandas e denúncias relacionadas à questão de transporte, segurança, nosso trânsito, as ruas esburacadas da cidade de Manaus. Hoje, na sua visão, qual é a nossa prioridade aqui em Manaus? Trânsito. Assim, em termos de prefeitura de Manaus, essa questão do trânsito eu acho muito grave, sabe? Isso envolve, lógico, infraestrutura, mas virou um problema seríssimo pra gente, sabe? Sim. Isso tem prejudicado muito o cidadão de carro, o cidadão de ônibus, principalmente o cidadão de ônibus, mas se você olhar bem, o cidadão ele está deixando de utilizar o transporte coletivo, né? Lógico que o transporte não é bom, por conta do tempo que ele perde no ônibus, né? E aí ele vai para Uber Moto, né? E Uber também, e aí gera mais demanda de veículo na rua e muito acidente. Sim. Então a gente perde muito tempo no trânsito e também a gente deixa de fazer muita coisa. As pessoas estão parando de ir para algum lugar porque não tem como. Não tem como pegar esse trânsito. Não vou. Essa hora eu não vou porque eu vou perder meu tempo. Vou ficar 1 hora para chegar ali. Não vale a pena. Sim. Isso prejudica o comércio. Tem coisa que você quer fazer, mas você não vai porque não tem como. Então isso é hoje para mim um problema que é emergencial, sim. Perfeito. Vereador, agora nós vamos começar um dos quadros mais conhecidos e queridos aqui do nosso Convergente, que é o nosso jogo das cartas. Aqui no debate político, nós temos esse jogo que você já é de casa, já conhece, já participou outras vezes, e sabe que nós pegamos uma personalidade e opinamos em relação a ela. Pode escolher sua primeira carta. Vamos lá. Não vi, tá? Essa daqui. Vamos lá. Olha. Prefeito da Olha quem apareceu. Exato, olha, nós temos aqui diversas personalidades. Foi, né, como vocês sempre veem aqui, eu fico embaralhando. E saiu o prefeito Davi Almeida. De 0 a 10, qual a nota da gestão do prefeito? 5. O que você acha que pode melhorar em relação a ele? Eu acho que a gestão do Davi Almeida, fora esses problemas, né? 5-4, tá? 4,5 ali. Tá. Porque eu também não vou dizer que não tem acertos, né? Fora esses problemas gravíssimos, acho que tem um componente aí muito grave. E eu fiz um vídeo na semana passada, não sei se você viu sobre isso, dessa questão dos parentes dele na prefeitura. Tem muitos escândalos a gestão do prefeito, né? É uma gestão permeada de escândalos, né? Os maiores, a meu ver, da história da cidade, envolvendo o dinheiro público, né? Muito escândalo e isso por si só já é muito grave. Em termos de trabalho, eu vejo que o prefeito ele não conseguiu trazer nada de novo. Nada que mudasse assim a gestão na cidade de Manaus. É uma gestão muito aquém do que a gente precisa, do que a gente merece. E aí, Letícia, eu não vou comparar ele com os outros prefeitos. Eu vou comparar ele com o que poderia ser. E eu vou comparar ele com outros prefeitos do Brasil. Sim. Porque tem gente que fala assim, mas ele foi melhor do que o Alfredo, ele foi melhor do que o Arthur.
Tem gente que fala assim, eu não acho que foi, né, que nenhum desses, nem o Serafim. Mas a gente tem que comparar com o que poderia ser, né? A gente tem que comparar com o que a gente merece. Nós, manauaras, não merecemos só uma comparação com o passado, mas com o que a gente merece. Com o orçamento da Prefeitura de Manaus de 11 bilhões de reais. Quando o Davi começou era 5. Sim. Já está em mais do que o dobro, né? Então, o Davi, a meu ver, ele não combate os problemas crônicos da cidade. Os problemas crônicos têm aumentado de buraco, de infraestrutura, alagação, invasões, trânsito cada vez mais caótico, cidade suja, né? Então ele não combateu os problemas estruturais. Fez ações pontuais, muita pirotecnia, uma obra ou outra importante, mas nada assim que a gente vê que, pô, agora mudou. E aí se a gente pegar alguns prefeitos do Brasil, que são aqueles prefeitos que fazem sucesso, a gente olha o Davi e a gente vê, pô, a gente tá muito mal das pernas. Perfeito, muito obrigada. Próxima carta. Vou pegar por aqui também. Ai, meu Deus. Estamos com o deputado federal Adair Filho. Gostaríamos de saber sua opinião de 0 a 10. Qual a sua nota para o deputado e também a sua opinião? Olha só, eu não tenho como dar uma nota positiva, né? Não tenho nada contra ele. Até me trata de forma simpática, e eu idem, né? Sim. Mas todo o histórico que envolve a família, né? Família que o pai é prefeito, o sobrinho é vice-prefeito, ele foi o ex-prefeito, a irmã era a vice-prefeita, e depois antes o primo e a tia, e aí o presidente da Câmara é o primo também. Ou seja, é uma família que domina a prefeitura de Quari. Tem todas aquelas denúncias gravíssimas envolvendo o pai, não só de corrupção, mas denúncias ali da pedofilia, exploração sexual infantil. E, infelizmente, Quari deveria ser uma das melhores cidades do Brasil, pela arrecadação que tem. Sim. E aí tem uma coisa ou outra, né, que eles fazem ali, e a população de lá, infelizmente, não consegue ver também que não é porque eles fizeram uma coisa ou outra que, pô, tá legal. Talvez estivesse legal se comparado ao antes, porque antes não tinha royalties do petróleo e do gás. Não tinha. E se não tinha, não ia ter as obras. Depois explodiu de dinheiro. Mas era para ser 20 vezes, 30 vezes melhor. Era para ser cidade modelo, estar entre as 10, as 15 melhores do Brasil. Do Brasil, não estou falando do Amazonas, não. Mas ali está entre as piores do Brasil, em termos de todos os índices sociais. Então, infelizmente, no interior, não estou aqui, né, falando mal de ninguém, logicamente, do caboclo interiorano, muito pelo contrário, mas muitas vezes não se consegue enxergar o que essa questão da corrupção e do mau uso do dinheiro público causa, né? E aí o paralelo de comparação deles passa a ser assim: ah, mas depois que eles apareceram aqui, veio a escola tal, veio a praça tal. Claro, veio porque descobriram o petróleo. Mas se o dinheiro fosse usado de forma correta, ali Coari era a cidade modelo do Brasil inteiro. E sobre a atuação do deputado, ele enquanto deputado federal? Ele atua ali mais do mesmo, né, a meu ver. Sim. É um deputado ali de centrão, né? E ele atua mais nessa coisa de levar emendas para Quari. Votou a favor dessa PEC aí vergonhosa. E, assim, não vejo como um deputado federal que faz algo que seja substancial. Ele consegue as emendas porque todo deputado que está lá consegue. Sim. Então isso não é um mérito nenhum, é direito de todos que estão lá. Não é aquela atuação que ela é uma atuação que vai fazer a diferença no Brasil, uma forma de fazer política que seja realmente diferente, é mais do mesmo. Perfeito. Que é a sua próxima carta? Sargento Salazar. Sargento Salazar, seu par na Câmara Municipal de Manaus, primeiro mandato dele. De 0 a 10 para a atuação do vereador? Olha, eu gosto dele, eu acho que daria ali um 9, né? Tranquilo para ele. O vereador, ele
de certa forma, assim, tem uma atuação bem atuante nas redes sociais, Isso. né? Ele vem sendo muito comentado e nos bastidores está aí já colocando a migração dele para uma possível candidatura para deputado É. federal. Como é que você avalia isso? Olha só, eu vejo ele vai se eleger, né? Talvez seja ali o primeiro ou o segundo mais votado, tá ali nessa briga. E ele faz um papel importante, tá? Traz denúncias importantes. Muita gente, volta e meia, fica ou marca a gente junto, ou até faz alguma comparação. Eu me vejo, né, em relação a ele, um pouco mais técnico, tá? Né, ele é mais barulhento, digamos assim, tem mais pirotecnia, digamos assim, e tem um estilo diferente, humor e tal. Mas eu acho que é importante, sim. Só de ele não estar vendido, né, eu acho que já é uma atuação importante. E ele faz denúncias que são também importantes, eu gosto dele. Muito obrigada, vereador. E agora a sua última carta. Último, pô, tá tão bom. Vou puxar aqui da ponta agora. Eduardo Braga. Vamos finalizar agora com o senador Eduardo Braga. De 0 a 10, qual a sua nota para o senador? Olha, Eduardo Braga, acho que uns 6. Como você avalia a atuação dele como senador? O Eduardo Braga, para mim, ele claramente é um senador influente, tá? Isso a gente não pode negar. Ele é uma pessoa muito inteligente, isso daí também a gente pode negar, articulado. Só que o Eduardo Braga, ele é também, a meu ver, mais do mesmo ali, daquela geração que eu acho que aos poucos a gente precisa, não tem nada a ver com alguma questão de etarismo, né? Sim. Mas aquela forma de política antiga que eu acho que aos poucos a gente precisa ir deixando de lado, sabe? Eu não sou partidário dele, não voto nele. Acho que a vida pública dele também é cheia de escândalos, né? Agora, ele é um senador preparado, né? Isso daí a gente não pode negar. Eu queria que ele combatesse a Rede Atem, né? Queria que ele usasse essa força que ele tem, esse poder que ele tem, senador da República, líder aí do Lula, para combater esse que é um câncer do estado do Amazonas, que se chama Rede Atem. Eu não sei por que ele não usa esse poder dele, essa força dele para combater a Rede Atem. Muito pelo contrário, ele deu ali mais benefício tributário para a Rede Atem através da reforma tributária que ele é o relator. Então, isso daí, para mim, é muito sintomático, sabe? Muito obrigada. Olha, há pouco nós falamos um pouco sobre a questão que você considera que um dos maiores problemas hoje na cidade de Manaus é a questão do transporte coletivo, né? O trânsito. Você mesmo falou que o transporte não está tão bom assim. Isso. E é uma denúncia que nós recebemos constantemente aqui no Convergente. E recentemente nós vimos, né, que houvemos ali uma greve em relação ao transporte coletivo. E tivemos essa jogadinha, prefeitura jogando para o governo explicando que seria responsabilidade da prefeitura. Como é que você vê essa situação? Eu acho que, mais uma vez, o povo ficou espremido ali entre os dois governantes, prefeito e governador, e que o povo sofreu, mais uma vez, pelo menos 2, 3 dias seguidos ali. Então, os governantes não podem ficar nessa rinha, né? Parece briga de galo ali, sabe? E eles têm que sentar, né? E vamos resolver isso aqui, né? Chegar ali numa reunião com técnicos, as suas equipes, ao invés de ficar na rede social, um jogando pro outro, né? Lógico que eles têm direito de se defender se entenderem que um dos dois mentiu, né? Isso daí eu faria também. Mas antes disso é sentar e dizer, bora resolver aqui, antes de ficar... Porque ficou 2 dias praticamente, um acusando o outro, né? Isso o povo perde. E aí a gente vê que os governos, tanto estadual quanto municipal, eles têm injetado muito dinheiro no sistema. E quando eu digo dinheiro, não é
isenção tributária, é dinheiro na conta. O governo e a prefeitura têm colocado dinheiro na conta das empresas. Só a prefeitura agora, final do ano, 2025, vai chegar a 2 bilhões de reais que a prefeitura deposita na conta do Sinetran desde 2021. 2 bilhões de reais. É o orçamento somado todos os municípios aí do interior dá esse orçamento, né? Então, tá valendo a pena gastar esse dinheiro todo no sistema para manter esse sistema? Tem alguma coisa errada, né? Não está sendo eficiente. E aí eu não estou nem falando das denúncias que pode ter aí de corrupção nessa história. A prefeitura passa o dinheiro, o Sinetran recebe e passa um valor de volta para manter aquilo ali rodando, sabe? É possível, né? A gente vai descartar isso? Não. Mas, no final das contas, quem está perdendo é o cidadão. Vereador, além disso, nós, nacionalmente, estamos acompanhando, né, algumas situações relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pedido de anistia, PEC da habilidade, toda essa situação. Nós sabemos muito bem qual o seu posicionamento aqui na cidade de Manaus, mas agora queremos saber em um sentido mais amplo. Nós sabemos que hoje a política está muito polarizada, esquerda, direita. Perfeito. Como que você se posiciona em relação a isso? Eu sou de centro-direita, tá? Não sou de centro-esquerda. Nunca neguei. Quando eu fui do Diretório Central dos Estudantes da UFAM, que nós concorremos lá em 2007, nós ganhamos a eleição da esquerda, diga-se de passagem. A capa do jornal, a eleição foi numa sexta, Letícia. Olha só, a capa do jornal, a crítica, foi direita, tomo desse é o fã. Então, isso daí eu não nego. Mas eu não sou longe de ser de extrema direita. E nem conservador, eu não sou, tá? Deixando claro, não sou conservador, eu sou direita liberal. Posicionamento político. Eu acredito na liberdade do cidadão, inclusive religiosa. Isso daí precisa ser respeitado como um direito fundamental. Então esse é o meu posicionamento político. Não sou extremista. E aí, preciso aqui deixar uma coisa muito clara. Tem muita gente que costuma dizer assim, você ou se não é de esquerda ou não é de direita, você é isentão. Não, tem gente que não é, simplesmente não é nenhum nem outro, não tem jeito. Tem gente que não vê falhas aqui, muitas falhas aqui e pronto. Entendi. E em relação a isso, nós sabemos que hoje a questão da política nacional influencia muito uma política local. Temos uma eleição se aproximando, que é a eleição de 2026. E nós queremos saber, dentro da sua visão, você também é um player que está muito cotado para participar das eleições de 2026. Como é que você vê essa situação da interferência, por exemplo, do governo federal aqui em Manaus? A eleição aqui em Manaus e Amazonas, que eu vejo, né? Acho que o Bolsonaro, no caso, não estará na eleição. Eu não estou falando só por ele ter sido condenado, mas já está muito claro de que eles não vão permitir que ele participe. O Lula, digamos assim, ele hoje está mais fortalecido, e as pesquisas falam isso, tá? Você sabe, você trabalha com pesquisa, então você é a primeira a não ser negacionista de pesquisa. Não que não haja pesquisa falsa, tá? Mas se a gente olhar, todos os estudos demonstram isso. E a direita, ela carece, digamos assim, de união. Eles se degladiam, digamos assim, um fica atacando o outro. E a esquerda é muito mais unida, né? A suposta ali esquerda, né? Se a gente comparar, é a esquerda, né? Comparar com o outro lado. Então, essas brigas de Eduardo Bolsonaro com Tarcísio, de eles acharem que só o Bolsonaro pode ser o candidato, que na direita tem que orbitar em torno do Bolsonaro, essas estratégias erradas dele, de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, falando as coisas ali, atrapalhando o Brasil de alguma forma.
né, incentivando tarifas contra o Brasil, ainda que ele acredite ter os motivos dele, isso daí acaba fortalecendo a esquerda e o Lula. Hoje a direita não tem nem candidato. Pode ser o Tarcísio? Pode, mas ele em nenhum momento falou e não há uma união em torno dele ainda, porque a própria família Bolsonaro atua, né? Em relação aqui no Amazonas, o cenário hoje está entre Omar e a Maria do Carmo. Aí tem um fator do governador Wilson Lima. Se ele ficar no governo ou se ele sair do governo, vai mudar o cenário. Se ele sair, o Tadeu assume, aí o Tadeu passa, a meu ver, a ser um candidato forte, se for candidato à reeleição. Não vejo o Davi Almeida sendo candidato, não vejo. Ele está ensaiando, tá? Ele está organizando para ele ficar pronto ali para a eleição. Mas eu acho que ele não vai ser, porque eu não vejo ele ganhando a eleição. Eu acho que ele perde. Perde porque a rejeição dele em Manaus está muito grande. E se ele perder, ele sabe que ele vai perder a máquina. E aí talvez ele nem tenha mais acesso a tudo aquilo que ele desfruta hoje em dia. Uma polêmica em relação que envolve a questão da família Almeida é que está sendo indicado o nome da filha, né, do prefeito Davi Almeida, Fernanda Ariel, que é uma médica, uma mulher que atua, né, com o prefeito na juventude, ele do Avante, em relação como um suposto nome, suposto não, porque ele já afirmou, né, Já lançou. como um nome indicado para vice em uma possível chapa com o senador Omar Aziz. Em relação a isso, o que vem se dando polêmicas, onde o Convergente inclusive noticiou, é que estaria sendo utilizada a assessoria oficial da Prefeitura de Manaus para lançamento de releases, né, da Fernanda Ariel, assim como a participação dela contínua em eventos da Prefeitura de Manaus. E recentemente houve uma polêmica muito grande com uma jornalista que participa da TV Blink, né, da jornalista Cíntia Blink, onde ela foi fazer um questionamento e foi ali censurada pela Prefeitura de Manaus. Como é que você vê essa situação? Olha só, o Davi, eu já mostrei isso, ele quer colocar a família dele em tudo que é lugar, né? Familiares dele, tem mais de 20 já encaixados aí com altíssimos salários e orçamentos bilionários. E agora é a cereja do bolo, né, do que ele quer fazer, digamos assim, colocar a Ariel como vice-governadora. E aí eu fico pensando, pelo amor de Deus, né? Quem é Fernanda Ariel? Nada contra a pessoa, uma moça simpática, inclusive, né? Gente boa, né? Mas espera aí, pô. Gente boa tem 3 milhões aqui em Manaus também, Amazonas, para ser... E nem por isso tem que ser vice-governadora, né? O único atributo político dela é ser filha do Davi Almeida. Nunca ocupou cargo público, né? Não conhece de administração pública, não tem experiência política, tá? Ele está lançando ela para ser candidata, suposta candidata a vice do Omar. E digamos assim, se o Omar ganha e acontece alguma coisa com ele, ela vai ser a governadora do estado, né? Uma pessoa que nunca administrou uma loja de R$1,99, um churrasquinho de gato, né? Como é que é isso? Só por ser filha do Davi Almeida? Não, a Amazônia não pode ser bagunçada assim, não. Vamos dar o respeito, vamos se dar ao respeito, né? Uma moça que nunca ganhou uma eleição, nem o pai sendo político e que adora botar familiares na política, né? Então não é assim, não. Tem que primeiro, vamos degrau a degrau, aí escalar, né? Aprender como é que se faz uma conta pública, uma administração pública, e aí depois, se for assim, lá no futuro, se fizer por onde, se o povo conhecer o trabalho dela como política, não a filha do Davi Almeida. Outro dia eu vi a entrevista do Davi Almeida falando: Ariel é mulher. Legal, é bom ter mulheres na política, mas espera aí, só porque ela é filha dele, né? Eu prefiro a Letícia, a vice-governadora, por exemplo. Muito mais preparada, né? A Ariel é
médica, beleza. Formou ali na faculdade, né? Ele gastou ali os seus 15 mil por mês para ela ter a formação. E ele ainda disse assim, ela é cantora. Então, meu amigo, vamos botar aí, tem muitas cantoras, eu vou votar então na Márcia Novo, para ser vice-governadora. Pelo menos tem experiência política, de vida, né? A Fernanda Ariel sempre teve ali tudo de mão beijada pelo pai, né? Governador, depois prefeito. Então, acho isso um grande absurdo, sabe? Olha, o vereador há pouco falou um pouco sobre pesquisa, então eu aproveito esse momento aqui para fazer uma propaganda do Convergente Pesquisa. Convido você que é nosso telespectador, que é nossa audiência, está aqui conosco toda terça-feira, para também conhecer o perfil da Érica Lima Barbosa, ela que é pesquisadora da Fiocruz, que atua na área e que vem compartilhando aí vários quesitos em relação à pesquisa, à ciência, né, que traz essa análise de discurso. Então, convido você a segui-la nas redes sociais. E olha, vereador, infelizmente o nosso tempo é curto, ele passa muito rápido quando nós estamos aqui conversando, mas eu deixo aqui um espaço também para, nesse fim da nossa entrevista, você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo e também nos contar um pouco aí de quais são suas expectativas para esse fim do ano. Nós já estamos aí no 9º mês do ano, né? Falta pouco tempo para ir se encerrando. Nós queremos saber aí quais são suas prioridades, o seu olhar está voltado para onde e o que você espera aí dessa reta final. Bom, eu continuo exercendo ali o meu papel de vereador de fiscalizar a Prefeitura de Manaus. Esse é o papel do parlamentar, não é ficar apresentando um monte de projeto inútil, fazendo um monte de homenagem, que infelizmente a Câmara e a Assembleia hoje se resumem a isso, né? Eu ainda acho a Câmara melhor do que a Assembleia, pelo menos na Câmara tem alguma oposição. E eu acho que Manaus e o Amazonas merecem mais, sabe? E aí eu não falo, não é mais o Rodrigo vereador ou um possível, inclusive, candidato. É o Rodrigo Manauara, amazonense, que mora aqui, que vive aqui, que não aceita Manaus e o Amazonas terem os piores índices do Brasil, de tudo praticamente. A gente vai olhar violência, saúde, ensino, educação. A gente tem sempre os piores índices. E eu acho que a gente não merece isso, Letícia. A gente não merece isso. A gente tem que melhorar. Saúde precisa melhorar, muito grave ainda o problema da saúde. Isso não é política ou politicagem, é real, é a vida das pessoas. É nossa mobilidade urbana caótica. A gente precisa de alternativas de desenvolvimento aqui no Amazonas, real. E eu quero, logicamente, contribuir da minha parcela de contribuição às coisas que eu acredito. Eu procuro fazer as coisas de forma sempre correta. Não tem aí alguém que diga, o Rodrigo está envolvido nisso, naquilo. Não tem alguém que possa trazer qualquer acusação contra mim. Eu tenho, lógico, N defeitos, eu erro muito também, mas questões de éticas morais não vão me ver envolvido em nada porque eu não faço. É por isso, não é que eu... o único jeito de você não ser descoberto ou não aparecer aí no noticiário porque está envolvido em alguma coisa é não fazendo. E é isso que eu procuro sempre continuar dessa forma. Então, te agradeço mais uma vez. Agradeço ao Convergente, a Érica, e é sempre uma grande oportunidade para mim. Muito obrigada pela sua participação, novamente. Agradeço também você aí de casa, que toda terça-feira, às 8h30, está aqui conosco no debate político, tendo e nos agraciando com a sua audiência. Antes de finalizar aqui, eu quero deixar uma mensagem e também um convite. Não somente para os gestores da prefeitura e do governo do estado, mas também para as mulheres que têm um papel político. Infelizmente, estava fazendo aqui um levantamento, vereador, e percebi que nós só estamos tendo participação dos homens. E não é por falta de convite, deixando aqui muito bem claro. Então, faça um convite para as vereadoras, as deputadas, colocarem aqui, prestarem
esclarecimentos, né, trazerem um pouco de prestação mesmo em relação ao seu mandato, como vem sendo a sua atuação. Então, deixo aqui o convite e aguardo cada um de vocês. Obrigado aí você de casa. Até a próxima terça-feira às 8h30 aqui comigo.